Aleluia. Mas glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu salvo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Aleluias. Exaltado e glorificado seja o nome do Senhor. Hoje vai ser um beijo na flor, por causa do tempo. Aleluia. Então eu peço à amada igreja que abram suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 12, aleluia. Eu gostaria que nós meditássemos aqui a partir do versículo 20. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, aleluias. Deus é santo, poderoso e fiel. Amém? Aleluia, Jesus. Que fala assim a palavra do Senhor. Alguns gregos desejavam ver a Jesus. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André. Então André e Filipe o disseram a Jesus. Versículo 23. E Jesus lhes respondeu, dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Aleluia. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Aleluia. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guarda-la-á para a vida eterna. 26. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Amém? A igreja pode sentar-se glorificando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ora, quando havia de costume ali em Jerusalém, e os judeus seguiam ali para Jerusalém para adorar no templo. Aleluia. E essa festa, né, quando diz aqui, ora, que os gregos iam adorar ao Senhor logo após a festa. Que festa foi essa? A festa triunfal da entrada de Jesus em Jerusalém. Perdão. Aleluias. Né? E Jesus, conhecendo o que já havia de padecer, louvado seja o nome dele, aleluia. Vou acelerar, né? Começando aqui do versículo 23. E Jesus, quando respondeu, dizendo que era chegada a hora dele, do Filho do Homem ser glorificado. Jesus sabia que a hora dele estava chegando de padecer ali e morrer ali na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Mas neste versículo 24, quando Jesus diz que na verdade, quando o grão do trigo cair no chão, aleluia, cair na terra, e vice-versa, aleluia, se ele não morrer, aí vai ficar aquela semente só, aleluia. Todos nós conhecemos o processo de quando uma semente é germinada, a semente plantada na terra, ali aquela semente morre, nasce aquela plantinha, seja lá qual for a planta, se é frutífera, aleluia. Então aquela planta nasce, ela cresce e ela frutifica, aleluia. Se aquela semente não
morrer, como é que essa planta haverá de nascer e crescer? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando ele diz aqui, louvado seja o nome do rei, né? Que ele ia morrer ali na cruz do Calvário. Aleluia. Através da morte de Jesus, trazendo para o mundo espiritual, nós teríamos também vida em Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Rei da Glória. Então, trazendo para nós a nossa vida espiritual, se nós não morrermos espiritualmente para nascermos, para crescermos, morrer para o mundo, mas nascer uma nova criatura. Aleluia. Uma nova criatura. Louvado seja o nome do Senhor. É necessário que nós morramos para as coisas mundanas. Aleluia. Para que nós vivamos a uma vida plena no Espírito Santo de Deus, uma vida plena, aleluia, uma vida espiritual, aleluia, aleluia. Nós estamos nessa terra, mas nós não somos daqui, dessa terra, aleluia. Então é necessário que nós morramos para o nosso eu, aleluia, para que nós cresçamos espiritualmente, para que nós frutifiquemos espiritualmente, aleluia. Então aquela semente velha dentro de nós tem que morrer, aleluia. Nós temos que morrer para o eu, mas crescer espiritualmente, morrer para o eu, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Ele é um Deus fiel, um Deus poderoso, aleluia. Então, se nós não morrer para o nosso eu, como é que nós vamos dar fruto? A nossa carne não pode frutificar, aleluia. Só podemos frutificar através do Espírito Santo de Deus. Louvado e engrandecido seja o nome dele, aleluia. Então, é necessário que nós morramos para o nosso eu todo santo dia, que nós venhamos diminuir, mas para que ele cresça em nós, nós estamos injetados em Jesus Cristo, assim como fala também ali no Evangelho de Lucas, João 15, aleluia. Nós somos o galho e nós temos que frutificar, aleluia. Então, como é que nós vamos frutificar se nós não estivermos enxertados na videira? Aleluia, no caule, na planta. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele é a videira, nós somos os galhos, aleluia. Então nós precisamos frutificar. Não podemos deixar que os nossos galhos se sequem, aleluia. Mesmo que quando o galho se secar, aleluia, não vai servir para nada não. A própria palavra de Deus diz que só vai servir para o fogo. O fogo é um fogo que nunca se apaga, aleluia. Então que nós possamos estar aceso, estar vivificado, aleluia, enxertado em Jesus, aleluia. É necessário que morramos todo dia para o nosso eu, matando a nossa carne, que a nossa luta é uma luta grande, o Espírito lutando contra a carne, mas nós temos que dizer, você não vai sobressair, porque eu já morri para o eu, aleluia, para as minhas vontades. Então quando ele diz aqui, se essa semente do grão de trigo caindo na terra não morrer, aleluia, como é que vai ficar ela sozinha? Aquela semente seca, porque a semente ela seca e não tem vida, aleluia. Então esta semente, a semente que Jesus planta, derrama, enxerta em nós todos os dias, ela tem que estar vivificada, aleluia. Ela tem que dar vida, essa semente tem que dar vida, dar continuidade, aleluia. Não pode se secar. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Jesus. Ele é um
aqui no versículo 25. Quem ama a sua vida, perde-la. Aleluia. Perde-la. Quem neste mundo aborrece sua vida, guarda-la. O que é que nós temos que aborrecer nesta vida? As coisas que não nos vai edificar nossa vida espiritual, as coisas que não vão nos acrescentar para o nosso passaporte, para a entrada no reino celestial. Aleluia. Então nós temos que aborrecer estas coisas desta terra. Aleluia. Engrandecido seja o nome do Senhor. Os seguidores de Cristo, aleluia, eles dão, os verdadeiros seguidores de Cristo darão pouca importância para as coisas terrenas, mas a mente dele tem que estar ligada 24 horas no trono celestial, com as coisas do céu, as coisas do alto. Louvado e engrandecido seja teu nome, Jeová Jireh. Aleluia. Então, aleluia, Jesus. Nós somos ganhar sim a nossa vida. Aleluia. Quando nós passamos a aborrecer pecado, quando nós passamos a aborrecer o nosso eu, aleluia. Não, nós não podemos. Não podemos mais. Quando nós ainda não tinha vindo para Cristo, a gente, eu posso, eu faço tudo, pinto, pode não. Mas quando nós morremos em Cristo Jesus, aleluia, que dessa ali, nós ficamos ali sepultados embaixo das águas, aleluia, e ressurge uma nova criatura, e essa criatura tem que andar na luz, a luz do Evangelho, aleluia, a luz, aleluia, das Escrituras. Louvado seja o nome do Senhor, na direção, a direção que leva, que é uma só, para o céu, aleluia. Nessa terra aqui, existem várias direções, aleluia. Onde vamos por aqui? Não, meu caminho é por aqui, não façam me desviar o meu ouvido de ouvir a voz do Senhor, aleluia, a voz do Espírito Santo de Deus, aleluia. Assim como Deus disse para Josué, aleluia, medita nesta palavra, não desvie o teu ouvido. Jesus, quando ele disse para Josué, medita ali no capítulo Josué 1, medita nessa palavra de dia e de noite. Jesus quer dizer aqui, ouça, não desvie os seus ouvidos de ouvir a minha voz, de ouvir as minhas instruções, porque as instruções do Senhor, ela é reta, tem um destino final, aleluia, que é o céu, aleluia. Então nós só iremos chegar lá se nós não desviarmos os nossos ouvidos. Louvado seja o nome do Senhor. Não, às vezes vem assim um cochicho, não vou fazer isso, não, eu não vou não, se não está na direção do Senhor, eu não vou fazer. Eu não vou te dar ouvido. Aleluia. Eu vou dar ouvido a esta palavra que vai iluminando o meu caminho, que vai iluminando o nosso caminho. É uma palavra que não erra. A palavra é certeira, ela é verdade, ela é verdadeira. Aleluia. Ela nos instrui, ela nos põe de pé, ela nos aconselha, ela não nos faz errar. A palavra de Deus, aleluia. O homem, ele é falho, nós somos falhos, mas essa palavra, ela é reta, ela é reta. Então eu não posso largar o conselho do Senhor para ouvir outros conselhos que não vai me levar a destino algum. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós não podemos desviar os nossos ouvidos. Oh, glória a Deus, aleluias. Então nós temos que, aleluia. E quando Jesus, quando ele fala aqui também, que é lindo esse mesmo texto, aleluia, quando fala ali em Marcos 8:34, versículo 35, ele é lindo, maravilhoso. Evangelho de Marcos 8:35, Jesus, ele vai dizer também, aleluia,
34 ao 35. Que nós somos chamados, aleluia. Aleluia. Jesus chamando ali a si, a multidão com os seus discípulos. Disse-lhe: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Eu tenho que me negar, eu tenho que estar me negando, aleluia. Eu tenho que carregar minha cruz. Eu não posso largar minha cruz de lado, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O segredo da vitória é se você não abandonar a cruz, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando Deus também diz, porque no versículo 35 de Marcos 8, diz assim: porque qualquer que quiser salvar sua vida, perderá. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do meu evangelho, esse a salvará. Aleluia. Pois eu quero perder minha vida por esse evangelho. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo que corte minha cabeça, mas a minha boca ainda vai continuar falando a palavra do Senhor Jesus. E não importa, não vi conselho contrário, porque eu não vou dar ouvido a conselhos contrários. Aleluia. Nós temos que dar ouvido aos conselhos do Senhor, que eles são retos, nos leva para a direção correta. Aleluia. Louvado seja o teu santo nome, Jesus. É um privilégio ser chamado por Ele. Aleluia. Devemos ser gratos a Jesus Cristo por Ele nos chamar. Eu sou grata a meu Deus. Aleluia. Não importa. Aleluia. Se o vizinho da esquerda ou da direita me diz que eu sou doida, aleluia, fala outra coisa contrária, para mim não importa. Aleluia. Para mim não importa. Meus olhos estão postos em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo de Nazaré, que morreu naquela cruz para me salvar, para nos salvar. Aleluia. Grande e poderoso é o Senhor. Jesus nos chamou para trabalhar em sua vinha, independentemente de nossas habilidades ou méritos, porque nós somos iguais. Aleluia. Aqui não tem o maior nem o menor. O grande é o eu sou, o El Shaddai, o grande Deus, o Deus soberano, o Deus que pode todas as coisas. Ele é o grande. Ele é o grande. Aleluia. Louvado seja o teu santo nome, Deus de Israel. Então, aqui no versículo 26 de João 12, olha só, Jesus disse uma coisa. Esta é muito importante. Se alguém me serve, siga-me. Aleluia. Onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. O meu Pai o honrará. Não importa o que você está fazendo na obra do Senhor, mas você está trabalhando. O nosso Pai vai nos honrar. Aleluia. Então a recompensa de servir a Jesus, ali também onde fala em Mateus, o servo fiel. Todos que trabalham para o Senhor têm galardão. Aleluia. Tem galardão, porque o nosso Deus é um Deus galardoador. Ele não dispensa ninguém, nem filho dele nenhum, de mãos vazias. Aleluia. E ele diz assim, né? O servo fiel. O Senhor verdadeiramente honra os que lhe servem fielmente. Aleluia. Então, para nós servir a Deus, abrir a boca para dizer eu sirvo a Deus, nós temos que ser fiel. Nós temos que ser fiel. Servo fiel no pensar, no agir, como fala aquele louvor também. Nós temos que ser fiel a Deus, a palavra dele. Aleluia. Nós temos que ter compromisso com a palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele diz ali em Mateus
Em Mateus, na Bíblia afirma que para o servo fiel, o Senhor dirá: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Aleluia. É no pouco. O Senhor vai nos colocar no muito. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ali também em Provérbios ele também vai dizer. Provérbios 28, 20. O sábio rei, o Salomão, era muito sábio. Pense num homem que era sábio, que ganhou tanta sabedoria, mas morreu nécio. Nécio. Aleluia. Não valorizou a sabedoria que Deus deu. Não valorizou o que Deus deu para ele de tanta riqueza. Aleluia. Mas ele deixou escrito. Aleluia. O rei Salomão afirma também: o homem fiel será acumulado. É de quê? De bênçãos. Não tem coisa melhor do que as bênçãos espirituais. Não tem nem comparação dessas bênçãos da terra que são passageiras, que se acabam, se desfaz. Mas as bênçãos espirituais permanecem. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, também a Bíblia vai dizer em Isaías 54, 17. A palavra de Deus afirma, gente. Aleluia. Meu filho, você pode colocar no telão a palavra de Deus, Isaías 54, 17. Ela está na boca, na mente e no coração. Mas ponha, meu filho, ponha, em nome de Jesus. Aleluia. Isso é para os servos fiéis. A igreja pode ler com toda a força. Aleluia. Não prosperará. Toda língua que usar contra ti juízo, tu abandonarás. Esta é a herança do servo do Senhor, e o seu direito que a mim diz o Senhor. Isso para os servos fiéis. A ferramenta que te prepara não vai prosperar. Ou seja, não vai prevalecer. Aleluia. E qualquer língua que ousar falar contra ti, Jesus está dizendo: toda língua que ousar falar contra você, aleluia, em juízo tu a condenarás, porque é a herança do Senhor. Então pode se levantar as línguas contra você, pode se levantar, aleluia. O Senhor é fiel. É fiel para cortar toda língua venenosa, língua mentirosa, línguas caluniosas que se levanta caluniando sua vida. Levante quantas vezes quiser, mas está aqui a palavra do meu Deus, e é nesta palavra que eu confio e me agarro com esta palavra. Aleluia. Aleluia. Não vai prosperar. Pode fazer o que quiser. Pode fazer, bote nome seu na boca de sapo, na boca do diabo, onde for. Não vai prevalecer. Aleluia. Lute quanto quiser. Aleluia. Enquanto você e eu for fiel a Deus, Ele vai te guardar. Ele vai nos guardar. Ele guarda a igreja dele, porque não é nossa. Aleluia. Oh Deus soberano, oh Deus fiel. E em Timóteo, aleluia, Timóteo, capítulo 1:12. Põe 21. Paulo mostrou-se grato ao Senhor, muito grato ao Senhor por ter sido escolhido. Aleluia. Sinta-se privilegiado por Deus. Aleluia. Porque Paulo se sentiu tão grato por ter sido escolhido para fazer parte do ministério de Cristo. Aleluia. Dizendo: a igreja, sou grato para aquele que nos fortalece, Cristo Jesus, nosso Senhor,
aqueles que verdadeiramente são separados, escolhidos, chamados para fazer a obra dele, o ministério dele. Aleluia. O Senhor, ele guarda. Aleluia. O Senhor, aleluia. O Espírito de Deus tem ciúme daqueles que lhe é querido. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu gostaria de ir para aqui para essa parte C. Meu Deus, o tempo está curto, eu não vou. Aleluia. Quando ele diz aqui, Jesus, ele falou: e se alguém me servir, aqui na parte C, do versículo 26, de João 12, aleluia. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Aleluia. Quem serve a Jesus é honrado pelo Pai. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Jesus disse, né, que o Pai vai honrar. O próprio Jesus prometeu dividir sua honra conosco. Foi o próprio Jesus, quando ele fala ali em Apocalipse 3:21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Jesus está dizendo que nós, ele vai repartir, aleluia, vai dividir aqueles que lhes permanecer fiel a ele até o fim. Aleluia, aleluia. Quando eu olho para a Bíblia, aleluia, na trajetória daqueles grandes homens de Deus, chamados por Deus, que perseveraram, que não retrocederam, né? Jesus, como Abraão, ele foi fiel ali até o fim, até o último dia da vida dele. Ali como Jó, quando nós conhecemos a história de Jó, aleluia, Jó teve mil e um motivos para retroceder, mas ele diz: não cheguei, não voltarei. Bendito seja o nome do Senhor. Ele perdeu suas riquezas, perdeu suas filhas, aleluia, mas ele não negou a fidelidade para com Deus, aleluia. Então Jó, ele foi galardoado, porque ele recebeu tudo em dobro, teve mais filhas bonitas, cada uma mais bonita, mas ele não retrocedeu, ele não negou, ele serviu, foi fiel, servindo ao Senhor até o fim, aleluia. Oh Deus Santo e poderoso, aleluia. Então ali o Senhor vai dizer: o que vencer, é o que vencer, que muitos ficaram para trás, prostrados no caminho, na caminhada, prostrados no deserto, não inclinaram os ouvidos para as ordenanças de Deus, aleluia, para os conselhos de Deus. Então resolveram seguir o coração deles malvado. Então alguns ficaram prostrados no deserto, aleluia. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tinha mais maná para entregar, mas por causa do tempo eu não posso ultrapassar o tempo. Aleluia. Deus, ele é soberano e fiel. Eu gostaria só de ler aqui quando diz em Mateus 19:28, diz: Jesus fez uma promessa aos seus discípulos dizendo: em verdade, bota aí Vitor, rapidinho, aleluia. Mateus, eu vou aqui rápido. Mateus 19, no versículo 28. Eu só vou ler mais 2 versículos e a gente vai ter que fechar aqui, porque o tempo ultrapassou. Glórias a Deus. Mateus 19, versículos 28. Jesus disse-lhe: em verdade vos digo que vós que me seguiste, quando na regeneração, irmão Francis, na regeneração, aleluia, o Filho do Homem assentar no trono da sua glória, também vos assentarei sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos. Aleluia. E o 29 para acrescentar: e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá, olha só, o dobro, o triplo. Olha lá o que Jesus está dizendo, versículo 29, meu filho.
Aleluia. Versículo 29. Ele está dizendo que esses que deixaram casa, pai, mãe, filhos, aleluia, terras, por amor do nome dele, receberá 100 vezes tanto e herdará vida eterna. Aleluia. Então vai ter galardão duplicado, vai ter galardão dobrado. Aleluia. Para aqueles que não. Peraí, você é meu esposo, tudo bem, você é minha esposa, mas eu desculpo, mas você não tem a vida eterna para mim não, viu? Se você não quer, dê licença porque eu quero a minha vida eterna. Ninguém vai me prender, ninguém vai me deter. Não quer? Eu quero a minha vida eterna. Então eu saio. Não vou ficar lá agarrada em terra nem em bens não. Alisando bem, um que vai se desfazer? Não. O meu galardão está no céu, onde a traça o ferrugem, o ladrão não rouba. Aleluia, que é a coroa da vida. Amém?